Amém, pessoal? Pega a sua Bíblia aí e declare comigo: eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Hoje eu vou ouvir a palavra de Deus. A minha mente está alerta, meu coração receptivo. Eu jamais serei o mesmo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje eu quero falar com vocês sobre direção diária. Deus, Ele diz lá nos Salmos: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Deus, meus queridos irmãos, Ele tem a sabedoria que nós todos precisamos. Deus, Ele também tem a direção certa. Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. E Ele disponibiliza isso para a gente todos os dias. Porém, isso não é algo que acontece automaticamente. Todas as manhãs, você precisa buscar o Senhor. Você precisa comparecer na presença de Deus para receber toda a sabedoria, todo o direcionamento, os recursos, a proteção e a unção necessárias. Então, todos os dias, todos vocês aqui podem chegar-se diante de Deus e falar: Deus, mostre-me o caminho que eu devo andar. Deus, mostre-me a missão de hoje. Deus, mostre-me para onde eu devo seguir. Coloque nos meus lábios as palavras certas para eu poder dizer. Gente, isso aqui é uma atitude de humildade. Só a pessoa que realmente é humilde é capaz de chegar todos os dias diante de Deus e reconhecer que a vontade dele é maior, é melhor do que a sua própria vontade. De dizer: Senhor, Tu sabes o que é melhor para mim, então eu estou aqui pronto para ouvir o que o Senhor tem para me dizer. A Bíblia diz lá em Provérbios 3, versículo 6, assim ó: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Entendeu? Deus todos os dias tem algo para te dar, mas não cai automaticamente do céu. Você tem que ir até Ele e humildemente reconhecer a vontade dEle como maior do que a sua vontade e estar pronto também para receber. Só que, às vezes, fazemos os nossos próprios planos sem consultarmos o Altíssimo. Muitas vezes fazemos planos, mas nem sequer compartilhamos em oração com Deus. A coisa certa a fazer, meu querido, minha querida, é consultar o Senhor em primeiro lugar. Diga comigo assim: consultar o Senhor em primeiro lugar. Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Deus, eu devo me relacionar com determinada pessoa? Gente,
Que coisa mais simples eu estou falando para vocês aqui. É só você perguntar, é só você consultar a Deus. Eu devo começar esse novo projeto? Pergunta para Deus. Se Deus colocar paz no seu coração, amém, vá em frente. Agora, se você não tiver paz, espere, recue, busque uma outra direção. Na oração do Pai Nosso, a oração universal, Jesus disse, Mateus 6, 11, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Observe que Jesus não falou o pão nosso semanal, não falou também do pão nosso mensal, mas ele falou do pão diário. E pão aqui não é só o pãozinho de farinha de trigo que a gente come no desjejum. Você muitas vezes fala, pastor, mas já não é suficiente eu frequentar os cultos da igreja aos domingos, todos os domingos? Não. Isso aqui independentemente da sua vida coletiva como cristão, todos aqui podem buscar a face do Senhor diariamente. Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. Na verdade, você tem que ir diariamente a Deus e pegar o seu pão. O pão da sabedoria, o pão do discernimento, o pão da direção diária está à disposição de todos nós. Gostamos de fazer as coisas, na maioria das vezes, segundo a nossa própria vontade, do nosso jeito, com as nossas habilidades. Isso tudo é muito bom, mas deixa eu falar uma coisa para você. Viver a vida apenas com os recursos humanos é uma vida muito limitada. Quando você busca o Senhor, você busca o infinito, o sobrenatural, o impossível, o extraordinário. Se você, portanto, vive uma vida no natural, apenas com seus recursos, com a sua força, com a sua experiência, com a sua sabedoria, muito bem, mas você é uma pessoa limitada. Agora, se você busca a face de Deus, não há limite para você, porque você não pode ver algumas coisas que Deus vê. Por exemplo, Deus, Ele pode ver o futuro. Deus, Ele conhece as pessoas certas que vão fazer parte da sua vida. Ele conhece. Deus também sabe onde é que está o perigo. E se você busca Ele, Ele vai te revelar onde é que está o risco, onde é que está o perigo. Deus pode projetar você rumo a um destino, como aquelas catapultas que os gregos usavam lá no período interbíblico, onde projetava, uma rocha muito pesada a quilômetros de distância. Deus, Ele quer fazer isso com você todos os dias. Ele quer te lançar, te projetar para cima, fazer você crescer. Mas aí você diz, pastor, mas eu não tenho tempo para isso. Porque logo pela manhã, eu tenho que sair de casa correndo, porque tem pessoas me esperando para uma reunião. É assim? Deixa-me dizer uma coisa importante. Nunca se reúna com alguém sem antes se reunir com o Senhor. Tá? Se você quer ter sucesso nas suas entrevistas, se você quer ter sucesso nos seus empreendimentos, também na orientação que você vai dar, seja para as pessoas que Deus te colocou debaixo da sua delegação, seja também para as pessoas que Deus colocou acima de você, a primeira coisa que você tem que fazer durante o dia é ter uma conversa com Deus, o Espírito Santo. Deus, Ele vai fazer que isso seja, por exemplo, o seu
diferencial dos seus concorrentes. Você já parou para pensar? Você acha que os seus concorrentes, você que é empresário, empreendedor, você acha que os seus concorrentes, eles acordam cedo e eles perguntam para Deus o que fazer? Muito difícil. Alguns sim, mas você vai ser diferente. Isso é que vai tornar você diferente de todos os demais. As pessoas vão olhar e o que tem de mistério nessa pessoa? Qual que é o segredo dele? Qual que é o segredo dela? É porque antes de tudo, ele procura o Senhor. Porque antes de tudo, ele consulta Deus. E Deus dá todas as diretrizes. Deus não só quer lhe dar a direção certa, como Ele também quer livrar você de decisões erradas, de problemas complexos, de escolhas equivocadas, que você acha que estava certo, mas de repente Deus mostra para você que não é dessa forma, não é dessa maneira, é do jeito dele. Então, quando você humildemente começa o seu dia recorrendo a Deus e perguntando: Deus, qual é a minha missão? Aquela palavra que diz que os que se humilham serão exaltados, ela vai se cumprir na sua vida. Deus vai te exaltar durante o dia. Deus vai fazer você diferenciado das demais pessoas durante o dia. Por quê? Porque você começou o dia com Deus. Você começou o dia se humilhando na presença do Senhor e terminou o seu dia sendo exaltado à vista de todas as pessoas. Amém, irmãos? Eu me lembro do povo de Israel, quando estava em peregrinação pelo deserto, rumo à terra prometida. Deus dava a eles um alimento diário chamado maná. Já ouviu falar do maná? O maná era a refeição diária do povo hebreu. Mas a massa do maná era produzida para ser consumida durante o dia apenas. Não podia ser armazenada para o dia seguinte. Muitos espertinhos pegavam, uma quantidade maior de maná, guardava, lá nas suas tendas, para não precisar no outro dia ter que acordar cedo para colher. Só que no outro dia amanhecia tudo podre, porque o maná ele só servia para o dia e não servia para o dia seguinte. Interessante que a palavra maná, uma curiosidade aqui, traduzida do hebraico bíblico, a palavra maná significa o quê? Significa, o que é isso? Esse é o significado de maná. Significa, o que é isso? Deus colocou esse nome. Ou seja, todos os dias, Deus também disponibiliza para mim e para você o maná. É um maná diário, que todos os dias você precisa ir buscar e colher. Todos os dias, quando vamos até a presença de Deus, também devemos perguntar para Deus exatamente o que significa maná. Senhor, o que é isso? Senhor, o que é isso que está acontecendo comigo? Senhor, o que é isso que o Senhor tem para mim hoje? Senhor, o que é isso que está acontecendo com a minha família? Senhor, o que o Senhor tem planejado? Qual que é a minha missão? É isso que significa maná. Interessante, Deus, o que é isso que o Senhor está realizando? Mostre-me como eu devo resolver esse problema. Isso é o que significa maná diário. Como, Senhor, eu vou conseguir aquele recurso para eu poder honrar o meu nome? Como, Senhor, vai acontecer isso? Mostre-me como que eu vou realizar o meu sonho.
É essa experiência que Deus quer que você tenha todos os dias. Por isso que nossa jornada de 21 dias, que você está levando aí para casa, você que está nos assistindo aí pela internet, você pode baixar esse material no nosso aplicativo, e você que está nos ouvindo no podcast, você também pode acessar o nosso Instagram. Aí você tem todos os dias a oportunidade de perguntar para Deus: Senhor, o que é isso? E ouvir de Deus o que Ele tem para você. Agora, eu pergunto, você é daqueles que todos os dias de manhã tem um encontro com Deus? Ou você é daqueles que vive no piloto automático? O que é viver no piloto automático? O problema de viver no piloto automático é que Deus, Ele muda todos os dias. E se você programar o piloto automático, a programação de ontem não vale para hoje. Deus é dinâmico, fala comigo, Deus é dinâmico. Ele muda todo dia e toda hora. E você tem que estar esperto para você acompanhar os movimentos de Deus. O problema de viver no piloto automático é que você pode ficar para trás do agir de Deus. Certa vez, o povo hebreu estava no deserto e um certo dia faltou água. O povo ficou com sede, não tinha água nem para beber, nem para dar para os animais. Deus disse para Moisés bater numa rocha em Refidim, e quando ele batesse na rocha com o cajado dele, sairia água da pedra. E ele foi lá e bateu, e saiu água, como disse o Senhor. Anos mais tarde, aconteceu a mesma coisa. O povo estava com sede e murmuraram contra Deus e contra Moisés. Moisés foi ao Senhor e Deus deu uma orientação para ele. Só que Moisés foi lá e bateu na rocha de novo. Não era para bater. A orientação de Deus naquele dia era diferente daquele do outro dia. Naquele dia ele tinha que só falar com a rocha. E ele bateu na rocha e por conta disso, ele não entrou na terra prometida. Sabe por que Moisés errou? Porque ele estava no piloto automático. Ele disse o seguinte: isso aqui eu sei fazer. Isso aqui já aconteceu comigo uma vez. Isso aqui para mim é fichinha. Isso aqui para mim eu não vou nem orar. Gente, isso aqui está um grande erro. Às vezes o que deu certo ontem não significa que vai dar certo hoje. Isso é o que faz a vida ser tão extraordinária. Moisés, ele se esqueceu da dinâmica de Deus. Você não pode esperar vitória hoje com o maná de ontem. O maná de ontem é para ontem. Hoje é um novo dia. Então, esteja você aí que está me ouvindo, aberto a mudanças. Amém? Coisas novas. O que era, por exemplo, sucesso há 2, 3 anos atrás, hoje não significa nada. Se você não inovar, você vai evaporar. Então você precisa estar aberto ao novo de Deus. Eis que faço novas todas as coisas, diz o Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Deus tem diante de nós novos céus e nova terra. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Então, irmãos, nosso Deus tem um chamado para nós vivermos o novo dia. Alguém está interessado no seu emprego, sabia? Tem alguém interessado no seu emprego, e você não pode vacilar. Você tem que estar em dia com Deus, também lá atualizado. Alguém está interessado no seu sonho, e você não pode cochilar. Alguém está interessado no seu marido, na sua esposa também. Então você tem que cuidar do seu esposo, cuidar da sua esposa, e não deixar para lá, como se fosse algo que você já conquistou, e não precisa mais cortejar. Cuidado.
A boa notícia é que Deus, Ele tem um favor diário, Deus tem ideias diárias, Deus tem sabedoria diária, Deus tem abundância diária, Deus tem tudo renovado todos os dias, basta você comparecer. Davi, ele entendeu muito bem esse princípio de Deus, o princípio da direção diária. Em 2 Samuel, no capítulo 5, os filisteus tomaram conhecimento de que Davi havia sido coroado rei de Israel. Acompanhe comigo aqui essa breve leitura da Bíblia. Versículo 17. Os filisteus souberam que Davi tinha sido levantado ao trono de Israel e foram com todo o exército, com toda a fúria, para prendê-lo. Davi soube disso e foi para a fortaleza. Agora eu pergunto, como é que Davi ficou sabendo? Os filisteus eram um povo guerreiro. Quando eles foram para prendê-lo, ele ficou sabendo e ele fugiu para outro lugar. No versículo 19, tem a resposta para a pergunta. Lê comigo. Davi, ele perguntou ao Senhor. Olha só, Davi perguntou ao Senhor: Senhor, devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? E o Senhor lhe respondeu: sim, vai, eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi, ele era o homem segundo o coração de Deus. Diante de uma batalha, qual foi a atitude de Davi? Primeiro, antes de sair ao campo, ele perguntou: Senhor, devo enfrentar os filisteus? O Senhor vai comigo? O Senhor os entregará nas minhas mãos? O que Deus respondeu? Pode ir, vai na fé, eu sou contigo, já te dei a vitória. Que bênção, né? E fez o Davi exatamente como Deus havia lhe ordenado. E ele venceu os filisteus lá no vale de Baal-Perazim. Agora presta atenção. Lá, depois de alguns meses, os filisteus, o atacaram pelo outro lado, pelo vale de Refaim. E no versículo 23, de 2 Samuel 5, fala assim: então, novamente, o que Davi fez? Consultou o Senhor. Eu pergunto para você, você consulta o Senhor quando você vai fazer escolhas, tomar decisões, entrar num projeto, entrar num relacionamento? Tem que consultar. Por que Davi venceu os filisteus lá em Baal-Perazim? Porque ele perguntou primeiro para Deus. Agora de novo, eles atacam pelo outro flanco. Davi consultou o Senhor de novo. Que Deus lhe respondeu: não. Olha só, da primeira vez foi o quê? Sim, vai porque eu estou contigo. Agora, não. Não ataque pela frente, disse o Senhor, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente às amoreiras. Irmãos, aqui tem um princípio muito precioso, tá? Muito precioso. Davi, ele era um rei vitorioso, mas Davi também era humilde o suficiente para perguntar: Deus, qual é a coisa certa a fazer? Deus, qual é o caminho correto para eu poder seguir? Ele dependia de Deus em todas as coisas. Deus está falando contigo nessa noite, que você também, meu querido, minha querida, tem tudo para prosperar. Você tem tudo para crescer. Você tem tudo para realizar aquilo que Deus colocou no seu coração. O segredo
é você ter um relacionamento diário com Deus. Todos os dias de manhã, a primeira pessoa que você vai dar bom dia é o Espírito Santo. E você vai perguntar: Deus, o que é isso? Lembra do maná? Deus, o que é isso que o Senhor tem para mim hoje? O que é isso, Senhor, que o Senhor preparou para mim? Qual que é a direção certa? Qual que, meu Deus, é a palavra que eu devo dar? Para onde Deus aponta, Ele paga a conta. Você crê nisso? Se você faz a vontade de Deus, segundo o próprio Deus, você nunca vai ficar desamparado por Deus. Deus, para onde Ele aponta, Ele paga a conta, mas Deus não é obrigado a arcar com aquilo que Ele não participou, com aquilo que Ele não aprova. Tem muita gente que faz tudo errado, aí depois vai pedir para Deus consertar. Deus é um Deus de graça e de misericórdia, Ele sempre vai ajudar a pessoa. Porém, não precisa passar por isso. A oração não deve ser o último recurso da sua vida, mas deve ser a primeira atitude que você deve tomar. A revelação de Deus hoje é que é melhor consultar ao Senhor antes de tomar uma decisão importante. Amém? Consultar o Senhor antes de tudo. Adquira esse hábito de receber o pão diário de Deus todas as manhãs. Não tem como você tomar as melhores decisões da sua vida sem consultar o Senhor. Então o melhor de Deus espera por você. Amanhã, por exemplo, e nos próximos 21 dias, nós vamos estar ajudando você a colocar esse hábito em prática. Todos os dias de manhã, às 6 horas da manhã, a sua missão já estará escrita. Você vai lá, lê a sua missão, que Deus nos direcionou a fazer, e você vai ter então a oportunidade de ter um dia abençoado e um final de tarde maravilhoso em nome de Jesus, tá? Agora, se você aprender essa lição, a lição que Deus está nos dando hoje, eu creio e declaro que o Senhor te guiará continuamente pelos melhores caminhos, de que os melhores frutos Ele vai dar para você. Deus, Ele vai te livrar de decisões equivocadas, de escolhas erradas, de problemas que poderiam ser evitados. Ele vai trazer as pessoas certas para perto de você. Ele vai abrir as portas certas para você entrar. Ele vai conduzir você rumo à plenitude do seu destino, em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém. E diga: eu recebo em nome do Senhor Jesus.